Onde quer que o homem vá, leva a si mesmo junto. Sêneca. Você romantizou morar sozinho. Achou que finalmente teria paz, silêncio e liberdade. Mas agora, o silêncio machuca, a paz é solitária, e a liberdade parece uma cela. Ninguém te interrompe, mas também ninguém pergunta como você está. O espaço é seu, mas a alma está vazia. Quantas pessoas hoje estão sentadas no sofá que sonharam por anos, sentindo-se completamente perdidas? Neste vídeo, vamos olhar com olhos estoicos para um dos maiores enganos da vida moderna, a fantasia da liberdade total. Vamos entender por que estar sozinho pode ser um presente ou uma armadilha, dependendo da forma como você encara a si mesmo. E se você sente que algo dentro está rachando, talvez seja hora de reconstruir com outro alicerce. Com autocontrole. Com virtude. Com filosofia. Se este vídeo te tocar de alguma forma, compartilhe com alguém que também está lidando com o silêncio da própria companhia. E se puder, curta e comente, o silêncio me revela. Assim você ajuda esse conteúdo a alcançar quem precisa ouvir isso hoje. O tolo deseja tudo para si, mas não sabe o que fazer com a própria mente quando finalmente está só. Epicteto. Nos vendem a ideia de que morar sozinho é o ápice da independência. A vida sem regras. Sem ninguém para reclamar da toalha molhada na cama, do som alto no domingo ou da sua comida estranha no café da manhã. E no início, parece mesmo libertador. Mas o estoicismo alerta, de liberdade sem disciplina não é liberdade, é caos disfarçado. Marcos Aurelius não acreditava na liberdade como a ausência de deveres, mas como a capacidade de comandar a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. A verdadeira prisão, segundo ele, está na mente sem direção. Morar sozinho sem propósito é como navegar sem bússola. Você é livre para ir onde quiser, mas não sabe por que sair do lugar. A casa vira uma caverna. O tempo se dissolve. Os dias passam sem testemunhas. Steve Jobs, um dos maiores ícones da independência criativa, dizia que a disciplina era a base da sua liberdade. Ele sabia que não era sobre fazer tudo, mas fazer o certo, com consistência. Sozinho ou acompanhado. A armadilha está em acreditar que, longe dos outros, estaremos mais perto de nós mesmos. Mas quem nunca aprendeu a se ouvir, só troca o ruído externo por um ruído interno ainda mais cruel. Então, pergunte-se, você queria ficar sozinho ou apenas queria fugir das dores que os outros te causaram? Muitas vezes, a fuga parece liberdade. Mas o estoicismo nos lembra, quem foge de tudo, foge principalmente de si. É no silêncio que descobrimos o barulho da nossa alma. Epicteto. Morar sozinho, em muitos casos, não te entrega solidão, te entrega espelhos. E o que você vê nesses espelhos, quando ninguém está por perto? Não há mais vozes para culpar, horários para cumprir, distrações para correr. O silêncio toma conta. E ele é brutal com quem não tem paz interior. Os estoicos sempre defenderam o valor do silêncio. Mas não o silêncio passivo, da fuga. E sim o silêncio ativo, da escuta profunda. O silêncio como ferramenta para observar a si mesmo, lapidar pensamentos, domar impulsos. Epicteto dizia que devemos estar preparados para a solidão, porque ela nos treina para o maior dos confrontos, encarar o que somos sem máscaras. E esse momento chega cedo quando você vive só. Você começa a perceber pequenos vazios, comer sem fome, abrir o celular compulsivamente, conversar com paredes imaginárias. Isso não é loucura, é o sintoma de uma alma que ainda não se sente em casa dentro de si. Você já reparou como as madrugadas parecem mais longas quando você está sozinho? Como o tempo se alonga quando o único barulho é o tic-tac do relógio? Isso acontece porque o silêncio nos entrega ao presente. E o presente, quando não é vivido com intenção, se torna um fardo. O filósofo Montaigne dizia que a maior tortura do ser humano é não conseguir ficar em paz em um quarto consigo mesmo. E isso vale mais ainda na era moderna, onde o morar sozinho é muitas vezes acompanhado de uma vida digital hiperconectada e emocionalmente vazia. Aqui entra o poder estoico do jornalim, o hábito de escrever. Marco Aurélio escrevia para si mesmo,
todas as noites, suas falhas, seus medos, suas pequenas vitórias. Se ele, imperador de Roma, usava o silêncio para refletir e corrigir o curso da alma, por que nós não faríamos o mesmo? Desafio estoico prático: tire 10 minutos do seu dia para escrever o que você sente quando está só. Sem filtro. Sem julgamento. Só você com você. Você pode se surpreender com o que vai descobrir ou finalmente se reencontrar com alguém que sempre esteve aí, em você mesmo. Nunca estamos sós quando estamos em boa companhia, se especialmente a nossa própria. Sêneca. A solidão, para os estoicos, nunca foi um inimigo. Foi uma oportunidade. Uma chance de aprofundar-se na virtude, de refletir, de purificar a mente do excesso do mundo. Mas há uma linha tênue, se perigosa, entre a solitude estoica e a solidão tóxica. Solitude é quando você está só e ainda assim se sente pleno. Solidão tóxica é quando está só e se sente vazio. O que muda? A qualidade do seu relacionamento com você mesmo. Sêneca passou longos períodos em retiro voluntário, afastado das cortes romanas. Ele escrevia cartas profundas, que hoje são relíquias de sabedoria. Mas ele nunca se isolou para fugir, ele se retirava para fortalecer-se. A diferença é sutil, mas profunda. Na vida moderna, muitos se isolam por desilusão, exaustão ou por achar que não precisam de ninguém. É uma defesa emocional, uma muralha invisível. Mas o problema de construir muros é que, além de manter os outros fora, você se tranca por dentro. Um exemplo contemporâneo, o general James Mattis, fuzileiro naval e secretário de defesa dos Estados Unidos, era conhecido por ler dezenas de livros em zonas de guerra. Mesmo em meio ao caos, ele buscava a solitude como ferramenta de clareza, nunca como fuga. Ele dizia: "A leitura me prepara para a guerra que começa dentro de mim." Morar sozinho pode ser um laboratório de autodomínio. Ou pode virar uma prisão emocional, onde cada pensamento negativo ecoa como uma sentença. A escolha está na forma como você interpreta a experiência. O que os estoicos fariam? Eles cultivariam amizades verdadeiras, mesmo à distância. Eles escreveriam. Meditariam. E, acima de tudo, usariam a solidão como uma lente para enxergar suas paixões desgovernadas e domá-las com razão. Pergunte-se agora: você está só ou está abandonado por si mesmo? Essa resposta muda tudo. E talvez seja a hora de buscar, não mais gente para preencher o buraco, mas propósito para preencher a alma. Não procure que os acontecimentos aconteçam como você deseja. Deseje que eles aconteçam como devem acontecer. Então você terá paz. Epicteto. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que morar sozinho não é o problema. O problema é como você lida com o que essa experiência te revela. A dor, o vazio, o tédio, todos são mensageiros. E os estoicos nos ensinam a escutá-los com atenção, não com vitimismo. A reconstrução começa quando você para de lutar contra a realidade e começa a moldar a si mesmo. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. A primeira ferramenta é a atenção plena. Não no estilo moderno, esotérico, mas como os estoicos praticavam, perceber o presente com nitidez, sem adornos. Quando Marco Aurélio acordava pela manhã, ele lembrava a si mesmo: você nasceu para agir com razão, mesmo quando não tem vontade. Isso é atenção, lembrar-se de quem você está tentando se tornar, mesmo no silêncio da sua casa. A segunda ferramenta é o autocomando. Você não precisa de um chefe te dizendo para levantar. Você precisa de princípios. Estabeleça uma rotina. Horários de leitura, de exercício, de reflexão. Não para ocupar o tempo, mas para direcioná-lo. A terceira ferramenta é a comunhão seletiva. Morar sozinho não significa viver isolado. Cultive conversas que te elevem. Procure mentorias, livros, comunidades online que compartilhem da mesma busca por clareza e força interior. Epicteto dizia: mostre-me com quem andas, e direi em quem você se transformará. Por fim, a reconstrução exige aceitação radical. Não de um jeito passivo, mas com coragem.
Aceitar que talvez você esteja despedaçado, se mesmo assim escolher começar. Não é sobre esperar se sentir bem para agir. É sobre agir e se tornar alguém que se sente bem por estar agindo com virtude. Desafio prático estoico. Crie seu dia ideal estoico ou mesmo morando sozinho. Inclua um momento de silêncio, uma página escrita, um ato de autocontrole e uma ação de conexão com o mundo. Repita isso por uma semana. Observe. Reflita. Cresça. Você romantizou morar sozinho e agora está frente a frente com algo que a maioria evita a vida inteira, e em você mesmo. Mas aqui está a verdade que os estoicos sempre souberam, se que agora você está pronto para ouvir. A dor de estar só não é punição. É chamado. Chamado para se tornar alguém que não depende das circunstâncias para ter paz. Chamado para cultivar força, clareza, propósito. Chamado para transformar silêncio em sabedoria, rotina em rito, solitude em solo fértil. Lembre-se, do estoicismo não é sobre suportar a vida. É sobre moldá-la com virtude, coragem e razão. E isso começa agora, no lugar exato onde você está. Escreva uma carta a si mesmo sobre o que você está sentindo. Seja brutalmente honesto. Depois leia como se fosse seu melhor amigo lendo aquilo. O que você diria? Estabeleça uma rotina mínima estoica por 7 dias. Um horário fixo para acordar, uma leitura estoica diária, e um momento de silêncio intencional. Documente como se sente. Procure contato humano real. Uma ligação. Um café com alguém confiável. Uma caminhada com escuta verdadeira. Não fuja do mundo, se encontre nele sua prática de virtude. Você não precisa se reconstruir inteiro amanhã. Só precisa começar com um ato hoje. Um gesto de autocontrole. Uma decisão. Uma respiração consciente. E se essa jornada ressoou com você, eu te convido a ir além. Assine o Silêncio Estoico, uma carta semanal para quem busca viver com intenção, mesmo em meio ao caos. Sem fórmulas mágicas. Só filosofia aplicada, prática e profunda. Porque no fim, a verdadeira companhia que nunca te abandona é a sua consciência. E ela merece ser cultivada com coragem.